Que Deus abençoe você e toda a sua família. Eu quero aqui nesse vídeo compartilhar fé com você, compartilhar o que Deus nos tem dado, até porque quando nós entendemos o propósito de Deus, fica mais fácil para vencer. Quando a pessoa tem o conceito certo da fé, quando ela entende verdadeiramente o que Deus quer dela, fica mais fácil alcançar o objetivo, não é verdade? Por isso que o Senhor Jesus já disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu quero aqui, em poucos minutos, passar algo para você, uma visão de fé, uma revelação, algo que eu tenho certeza que vai te ajudar a vencer a batalha que você está enfrentando, espiritual, a guerra que você está enfrentando. E aí eu gostaria que depois que você acompanhasse essa mensagem, por favor, não tenha ela apenas com você, compartilha com alguém, pessoas que talvez estão enfrentando aí também a sua guerra espiritual. E o conceito que às vezes muitas pessoas têm de forma errada com respeito à sua batalha espiritual, com respeito à fé, é que elas não irão precisar, digamos assim, lutar. Às vezes a pessoa acha que só o fato de, eu recorrer a Deus, eu recorri à fé, eu estou orando a Deus, estou buscando a Deus, sei que Ele é poderoso, sei que Ele prometeu, então eu quero logo vencer esse problema. E o fato da pessoa enfrentar uma batalha, uma guerra espiritual, estar ali enfrentando o problema, mesmo buscando a Deus, entenda bem, não significa que Deus não está sendo com ela. O conceito errado que muitas pessoas têm é de acharem que Deus irá isentar ela da luta. E Deus não nos isenta da luta. O que o Senhor Jesus fez na cruz foi o seguinte: foi nos garantir a vitória. Isso aí você pode ter certeza. A vitória é garantida para aqueles que lutam. E o diabo sabe disso. O diabo sabe que não pode vencer aquela pessoa que luta, aquela pessoa que persevera. Ele não pode. Não pode porque ele já foi derrotado na cruz. Mas ele pode uma coisa. Você sabia? E se ele conseguir isso, ele consegue, não vencer a pessoa, mas neutralizar, impedir a pessoa de vencer. Ele não pode te vencer, mas ele pode te convencer. É isso que ele tem feito com muitas pessoas. O diabo, não podendo vencer, porque ele já é derrotado, ele tem convencido a muitos de que para ela não tem jeito, de que o problema dela não tem solução, que Deus não se importa com ela, que Deus não ouve a oração dela. E quando o diabo consegue convencer a pessoa dessas coisas e levá-la ao desânimo, levá-la à desistência, claro que naturalmente ele está impedindo essa pessoa de vencer. Mas se você entender que a guerra vai existir, a peleja vai existir, você pode conferir isso na sua Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 12, a partir do versículo 7, a Bíblia mostra uma coisa extraordinária. Ela diz assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos lutaram, pelejaram contra o dragão, e também o dragão e os seus anjos pelejaram contra Miguel. Todavia não prevaleceram. Então a Bíblia deixa bem claro que houve uma peleja no território de Deus, no céu. Miguel, da parte de Deus, com os anjos, lutaram contra o dragão, que é o diabo, e os seus anjos, e que o diabo também, os seus anjos, também pelejaram. Quer dizer, o diabo não cruzou os braços, ele não se entregou de bandeja, não. Ele lutou mesmo sabendo que não poderia vencer. E é o que o diabo continua fazendo nos dias de hoje. Mesmo sabendo que não pode te vencer, ainda assim ele luta. Ainda assim ele insiste, ainda assim ele persevera. Por quê? Porque ele pode vencer a pessoa pelo cansaço, pela dúvida, pelo desânimo. O que infelizmente ele acaba fazendo. Ele acaba vencendo alguns por conta disso. Mas está escrito lá: todavia não prevaleceu. Significa dizer o seguinte: você tem a garantia de vitória. Você tem a garantia. Na cruz o Senhor Jesus nos deu a garantia de vitória. Mas preste atenção, Ele não nos isenta do sacrifício, Ele não nos isenta da batalha, Ele não nos isenta da luta. Nós temos que ir para a luta. Foi o que Deus falou para Josué. Ele disse assim: Josué,
entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, suba contra a cidade, você vai rodeá-la, enfim, vai tomar posse. Em outras palavras, Deus disse para Josué o seguinte: entreguei na tua mão, vitória já é tua, é garantida. Mas ainda assim, pega os homens de guerra e vai lá pelejar, vai lá tomar posse. E é assim que a coisa funciona. Então, quando você começa a buscar Deus, quando você começa num propósito, quando você começa num objetivo, o diabo não vai cruzar os braços e facilitar as coisas para você. Não vai, porque ele sabe que ele perdeu, mas ele não tem nada a perder. E aí que às vezes vem a luta, e aí às vezes que, sabe, se levanta um problema, a situação piora e tal, e começa a vir aqueles pensamentos. Deus não está ouvindo a sua oração, não está adiantando para você, desiste, Deus não vai te ouvir, você não vai conseguir, seu familiar não vai mudar, você não vai vencer, não funciona, enfim. Quer dizer, a pessoa enfrenta o problema, enfrenta a luta e ela é bombardeada na mente dela, porque o objetivo do diabo é convencer. Ele não pode te vencer, mas ele tenta te convencer. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte: tenha o firme propósito de buscar a Deus. Tenha um firme propósito. Não entre numa batalha para tentar, não. Não entre numa guerra. Você vai entrar numa batalha espiritual, é pelo teu filho, teu marido, tua esposa, teu familiar, é pela tua vida econômica, é pela tua vida sentimental. Você vai entrar numa batalha, você crê no poder de Deus, você quer vencer, você vai entrar numa peleja. Não entra para desanimar, não. Não entra para retroceder, não. Lá em Hebreus, Deus diz que o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós não somos, porém, daqueles que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Em outras palavras, não dá certo, não retroceda. Bispo, mas está difícil, está complicado. Deus te dá força. Vai ficar pior ainda se você desanimar. Vai ficar pior ainda se você desistir, tá bom? Busque força. É o que está escrito lá em Efésios: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Busque se fortalecer em Deus, busque força, levanta a cabeça, não desista, creia na promessa, creia na palavra, coloque toda a sua força, porque a vitória é garantida. Para concluir essa mensagem, lá mesmo em Apocalipse 12, a partir do versículo 7, quando fala da peleja, ele dá ali o segredo da vitória. Ele diz assim, que os anjos de Deus venceram, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, da palavra do testemunho que deram, que é a palavra da fé, a palavra que garante o sangue, o sacrifício de Jesus garante a vitória para quem sacrifica também, para quem luta, não garante para quem fica de braço cruzado não, tá? O sangue do Cordeiro, a palavra do testemunho, a palavra de Deus, a palavra da fé, e detalhe, mesmo em face de morte, não amaram a própria vida, lutaram. Então esse é o segredo, a garantia do sangue, a garantia na cruz, a garantia da palavra. Se você não lutar, vai fazer o quê? Toda essa garantia de que vale? De que vale toda essa garantia se você não lutar? Então lute, tá bom? Conte conosco, se quer a nossa ajuda, deixa aí embaixo o seu nome, escreva aí embaixo qual a luta que você vem enfrentando, que nós vamos orar por você. Luta financeira, luta na família, luta na sua vida espiritual, a luta na sua vida sentimental, conjugal. Escreve aí, vou estar orando por você. Curte o vídeo se você gostou da mensagem e principalmente envia para alguém que também está enfrentando uma luta, tá bom? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.